Queria começar primeiramente agradecendo o convite do pessoal do MIT, do Mencarelli e da Silvinha para eu participar desse módulo e também dizer que agradecer e também dizer que foi muito bom participar disso, porque eu queria dizer para vocês e me colocar na situação que eu estou aqui. Eu fui convidado para fazer uma análise e para fazer a apresentação de um diretor que eu desconheço, né? Um lituano que eu desconheço e com um espetáculo que nunca veio para o Brasil, que está vindo pela primeira vez ao Brasil. E também para fazer a análise desse espetáculo e para apresentar esse diretor, sendo que eu não sou nem um diretor e nem um crítico de teatro, e também não me considero um teórico do teatro. Eu sou um ator de um grupo de pesquisas da Unicamp chamado LUME, que, por coincidência, hoje, exatamente hoje, dia 11 de março, está fazendo 29 anos. Hoje é aniversário do LUME. Então, só um parêntese sobre isso. O Eugênio Barba, quando o Odin fez 20 anos, ele falou que, na verdade, um grupo, quando faz 20 anos, na realidade, ele teria, em relação à idade de um ser humano, o equivalente a 60 anos. Ou seja, cada ano são 3. Eu espero que isso esteja errado, porque nós estamos fazendo, então, 97 anos. O que significa que o Lume está quase morrendo já. Então, a gente vai fazer 90 anos, então, o ano que vem. Inclusive, uma grande festa, já convido vocês para participar. Então, foi um desafio muito grande eu realizar essa análise, essa apresentação de um grupo que nunca tinha vindo ao Brasil, e eu tive acesso ao vídeo do espetáculo e algumas críticas sobre esse espetáculo. Eu vou falar, então, hoje sobre um diretor lituano, Oskaras Koršunovas, que vem aqui para o MIT com um espetáculo chamado Hamlet. E acho que eu poderia ter várias entradas para falar sobre isso. Quando a Silvinha e o Mencarelli me convidaram, eu imediatamente mandei um e-mail de volta falando assim: mas Silvinha, você não tem certeza que você quer me convidar, Mencarelli, porque eu sou ator e a visão que eu vou ter sobre o espetáculo, obviamente por eu ser ator, vai ser uma visão de ator, né? Eu não teria como ter uma outra visão que não fosse essa. E tanto o Mencarelli como a Silvinha me mandaram um e-mail dizendo: não, Renato, é exatamente essa a função que a gente te convidou para esse espetáculo, porque o trabalho dos atores nesse espetáculo é bastante forte, bastante potente, então a gente queria que você tivesse essa visão sobre os atores do espetáculo e sobre a encenação, não a encenação propriamente dita, mas em relação à atuação. Obviamente foi daí que eu parti, mas também também justamente porque eu queria ir um pouco além disso, também me aventurei um pouco a falar um pouco sobre a cena do espetáculo, dar alguma contextualizada também em algumas questões e algumas leituras que eu poderia ter sobre essa cena, e quero dividir um pouco com vocês isso. Eu queria, não quero ler para vocês exatamente, mas tem o texto que eu escrevi, está no catálogo, mas eu quero talvez debater com vocês um pouco esse texto para eu me ater a ele na linha de ação que eu me coloquei. A gente poderia então iniciar por de vários lugares. Para quem não sabe, o Oskaras Koršunovas, ele ganhou vários prêmios, muitos prêmios. Isso foi uma primeira coisa que me chamou a atenção. Quer dizer, é um lituano e que tem uma produção muito potente e muito reconhecida na Europa, e que é pouco conhecida no Brasil. Então, isso também me deu uma outra força para dizer: eu preciso apresentar essa pessoa e esta obra e este grupo de uma forma digna.
Não sei se eu vou conseguir, mas é o meu objetivo. Só para vocês terem uma ideia, ele ganhou o The Europe Theatre Prize for New Realities em 2006. Ele ganhou o principal prêmio do Festival de Edimburgo em 1990. Ele ganhou o Chevalier of the French Order of Literature and Arts em 2009. Ele ganhou o Annual Meyerhold Assembly em 2010. E ele ganhou uma medalha do país dele, que é uma medalha interessante, porque o nome da medalha é Bring Your Light and Believe, em 2012. Então, assim, isso só para dizer alguns dos prêmios importantes que os caras já ganhou, não só com esse espetáculo, mas com vários outros. Então, essa seria uma entrada interessante para eu falar para vocês da história dos caras, falar para vocês de todos os prêmios que ele ganhou, e etc, etc, mas eu não queria entrar por aí. Uma outra possibilidade seria analisar também a repercussão que esse grupo tem, que esse diretor tem na Europa, porque ele já apresentou em muitos países da Europa, já apresentou na Ásia, já apresentou nos Estados Unidos, já apresentou em alguns países aqui da América do Sul, na Argentina, mas acho que ao Brasil é a primeira vez no Brasil. Então ele nunca veio para o Brasil. Então isso também seria uma outra entrada. Talvez analisar um pouco o impacto que esse grupo e que esse diretor tem na cena contemporânea. Também, então, por exemplo, eu poderia entrar pela questão dos prêmios, poderia entrar pela questão do impacto que esse diretor tem, mas, vendo o espetáculo, eu resolvi entrar por outro lugar. Né? Não fazer uma relação factual, histórica, mas entrar por um outro caminho, que eu chamei de um caminho mais afetivo. Por isso que o nome do texto que eu estou apresentando é A Potência Afetiva de Oscaras Koršunovas. Koršunovas mesmo? Ou Koršunovas, eu não... Koršunovas. Tá, obrigado. Então agora eu vou ler um pouquinho, e vou parando para a gente discutir um pouco, para não ficar uma coisa chata só de leitura de texto. Então, eu gostaria de ir por outro caminho, talvez menos histórico, menos factual e mais afetivo. E afetivo aqui não deve ser entendido de forma alguma como algo relacionado a um certo sentimentalismo, seja individual ou coletivo, e nem mesmo a um possível efeito de recepção singular ou subjetiva. O afetivo deve ser pensado aqui como uma certa potência de afetar e ser afetado. Uma certa competência ou capacidade dos corpos em serem atravessados, inundados, transbordados e, ao mesmo tempo, atravessarem, inundarem, transbordarem. Todo um campo de afetividades. Então, a gente está falando de afetividade aqui, não é a afetividade daquele corpo ou daquele espetáculo, mas esse campo que se estabelece. Isso me interessa muito. Quer dizer, como um campo de afetividades pode se estabelecer dentro ou com um espetáculo. Mesmo vendo o vídeo, eu fiquei bastante tocado no sentido deste campo de afetividades, mesmo no vídeo. Então, eu imagino a força que esse trabalho ao vivo possa ter. Eu estou esperando, estou contando as horas e os minutos para a gente poder ver. E uma coisa também, eu queria dizer para vocês que, ao terminar aqui, eu gostaria que vocês tivessem vontade de ver o espetáculo. Então, também escrevi o texto pensando um pouco nisso. Eu quero que quem leia o texto ou quem veja aqui hoje saia daqui e vá para a fila já. E fique lá até domingo. Tá? Né? Porque a fila vai ser enorme. Ou seja, esse campo de afetividades. Uma relação coletiva entre corpos que aumentam ou diminuem a capacidade coletiva de ação no mundo. Ou seja, mais uma vez, a afetividade aqui deve ser pensado como uma força coletiva. Não é o meu afeto, e nem o seu afeto, e nem um afeto do espetáculo em relação a uma seta única em relação ao espectador. Mas esse campo que, de certa forma, aumenta a potência de ação de todos os corpos envolvidos.
uma relação coletiva entre corpos que aumentam ou diminuem a capacidade coletiva de ação no mundo. Um território de ações compostas de verbos, corpos, que se dobram sobre si em planos de atravessarem-se, inundarem-se, transbordarem-se. Campo esse, claramente, da política e da ética. Contaminados aqui pela poética poderosa do espetáculo Hamlet. É claro que nós falando de um campo de coletividade, que, de certa forma, esse espetáculo pode ampliar na ação coletiva dos corpos envolvidos, a gente não tem como escapar de falar de política e de ética. Então, se a gente vai num campo de coletividade, onde essa poética amplia uma capacidade de ação de todos os corpos envolvidos, a gente vai estar num plano de falar desse espetáculo, num plano da política e da ética. E eu achei que isso seria mais interessante do que falar num plano da história ou no plano da factualidade dos prêmios. Tá? Numa entrevista, o Oscaras ele vai falar o seguinte: sempre me interessou um tipo de teatro que fosse capaz de dizer mais que as palavras dizem. Falo de uma certa inconstância entre o que é dito em palavras e o que acontece no palco, entre o texto verbal e a ação cênica. Esta inconsistência paradoxal produz uma terceira dimensão. E esta terceira dimensão é o que realmente define o teatro. Eu gosto muito, eu fui fazer uma pesquisa na internet sobre o Oscaras e encontrei várias entrevistas dele, infelizmente nenhuma em português, mas essas estão traduzidas por mim mesmo, mas eu gostei muito desse trecho específico porque é algo que me interessa muito. Qual é essa dimensão que o teatro tem? Que não é a dimensão da palavra, não é a dimensão da cena, mas é uma dimensão paradoxal, e essa palavra paradoxal me interessa muito, entre o que é dito e o que é visto. Isso que os caras ele vai falar de uma terceira dimensão. Bom, aí aqui no texto eu descrevo um pouco como começa o espetáculo. Então não preciso ler, eu posso dizer para vocês como começa o espetáculo. O espetáculo começa com todos os atores de costas para o público, olhando um espelho, e esse espelho, na verdade, é como se a gente estivesse num camarim. Sabe esses camarins de teatro que tem aquelas luzinhas? Então cada ator vai estar numa bancada, olhando para o espelho que está aqui e o público está aí. E eles começam dizendo e se perguntando para o espelho, quase num sussurro: quem é você? Quem é você? Quem é você? Ou seja, eles estão olhando para o espelho, o público está atrás, e eles começam dizendo: quem é você? Quem é você? Quem é você? Depois eu fiquei sabendo que na tradução lituana do Hamlet, o quem vem lá é quem é você. Tá? Então, o Hamlet, eles estão perguntando para o fantasma, quando o fantasma chega: quem é você? Não quem vem lá. Então, essa é a primeira frase do Hamlet na tradução da lituana desse espetáculo. Bom, eles começam a falar num sussurro, esse sussurro vai se ampliando, ele vai se ampliando muito, e eles começam a berrar com a própria imagem, até que essa pergunta, quem é você, chega num nível vocal de quase violência. Uma quase violência que eles estão... inclusive, quando eles começam a falar, pelo menos no vídeo, na apresentação que eu vi, eles começam a falar calmamente com o espelho e, de repente, os corpos vão se entrando nessa pergunta, até que existem alguns atores que estão literalmente muito fortemente com o espelho, fazendo essa pergunta não só num sussurro vocal, mas com uma tensão corpórea total. Esse é o início do espetáculo. Você mora pertinho, não é? Sim, reflete. Não, depende de algumas... Acho que depende de algumas pessoas da plateia, mas não é aquele espelho tão grande que todo mundo vai ver. São espelhos de camarim. Então é como se você estivesse num camarim. Né? O Hamlet começa como se estivesse num camarim, com os atores falando isso. Mas eu gostaria de... Claro, a gente pode também aqui ter várias entradas.
a gente pode entrar dizendo, não, essa questão... Porque o que eu gostaria de dizer é esses paradoxos todos que o espetáculo vai ter. Esse paradoxo de você começar um espetáculo na coxia, mas já não é coxia, é palco, esse paradoxo do palco, que já é cena, mas ainda é coxia, é algo que o Oscaras ele vai trabalhar o tempo inteiro nisso. Então é muito interessante começar daí. Mas o que eu queria falar para vocês é um pouco de uma outra percepção, porque é algo que me incomodou muito nas críticas que eu li. Não estou dizendo que as críticas são ruins dos outros países e que a crítica brasileira é melhor, mas o que me incomodou é que o Oscaras ele vai falar sempre de uma terceira dimensão, de algo que não está relacionado, o que se vê não é exatamente o que se ouve, e o que se ouve não é exatamente o que se vê, ou seja, buscar este paradoxo. Ora, você olhar para um espelho e falar quem é você, se a gente não tenta entender o paradoxo, a gente vai para uma leitura rasa e comum, que é o quem é você é quem sou eu para o espelho, dentro de uma relação quase mística ou mítica de quem sou eu, quem eu sou, buscando essa identidade. Então agora eu vou ler um trecho um pouco para vocês aqui, porque eu acho que aqui eu consegui me explicar melhor, porque senão eu me perco um pouquinho. Ora, realizar a pergunta, quem é você, olhando para o seu reflexo no espelho, parece nos remeter a uma questão metafísica, quase óbvia, sobre quem somos nós, de onde viemos, como construir ou reconstruir uma certa identidade singular, perdida em um cotidiano contemporâneo, passivo, líquido, relativista e escorregadio. Eu estou sendo um pouco irônico falando isso, porque é bem um lugar comum e o senso comum de você perguntar quem é você para o espelho. Entretanto, permanecer nessa obviedade, para mim, seria estar muito aquém do que Kochunovas chama de terceira dimensão que realmente define o que é teatro. Ora, se, então, quem é você para o espelho, é óbvio demais que eu entre nessa leitura metafísica da busca de uma identidade perdida numa contemporaneidade líquida, tudo bem, a gente pode entrar nessa e seria até uma discussão interessante. Eu gostaria de entrar nesta terceira dimensão do que o Kochunovas fala e tentar entender o que ele quer dizer, não o que ele quer dizer, mas o que eu sinto quando eu vejo essa cena dentro dessa relação paradoxal. Falar com o espelho, então, pode não significar dirigirmos-nos ao nosso reflexo exato, mas sim ao nosso reflexo invertido. Conversar com nós mesmos no espelho pode constituir, deste ponto de vista, do reflexo invertido, um falar com nosso outro, nosso inverso, nossa potência de ser, nosso devir outro. Perguntar quem é você para o espelho enquanto o nosso outro invertido é deslocar o tempo e o território da possível resposta. Enquanto a pergunta para a imagem exata busca a resposta-ação centrada na restauração da identidade singular no presente e nos remete, portanto, a uma vontade de redescoberta identitária a partir da restauração quase utópica de um passado, a pergunta para a imagem invertida, enquanto devir outro, lança a possível resposta-ação para um experimento de nós mesmos, abertos para um futuro, para a construção de um terreno por vir ainda não realizado, a ser inventado. Obriga o tempo presente, junto com o tempo passado, a se abrir para um desconhecido a ser experimentado, criado, obrado. Poderia ser essa a postura ética de fissurar a atual ditadura do presente, do Inerarity, que é um filósofo basco que eu estou estudando recentemente, que Kochunovas nos convida logo no início do espetáculo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu só estou querendo deslocar um pouco a nossa leitura do senso comum, de se perguntar quem é você no espelho, para um deslocamento não de senso comum, mas o que seria essa pergunta
no espelho. Lembrando que o reflexo no espelho não é o seu reflexo exato. O reflexo no espelho é o seu reflexo invertido. Perguntar quem é você para o seu reflexo que não é você é bem diferente de perguntar quem é você para o seu reflexo exato. Enquanto um busca uma identidade de quem é você, o outro busca uma experimentação daquilo que você pode vir a ser. Tá? E por que eu estou falando disso? Esse filósofo basco chamado Inerarity, ele cunhou essa questão que nós estamos vivendo numa ditadura do presente. Eu vou continuar um pouco aqui. E tá muito chato isso, gente? Tá tudo bem, hein? Porque aí não é ele que está falando, eu vou citar ele, quando eu for citar ele, eu aviso. Habitamos tempos estranhos. Isso daqui não é ele, sou eu mesmo que estou falando. Tá? Habitamos tempos estranhos, no qual viver o presente, estar presente, aproveitar o aqui e agora, pode nos lançar num hedonismo ilusório que se alimenta de uma passividade e uma permanência opressora. Também quero fazer um deslocamento aqui. Quer dizer, existe um discurso hoje, não, temos que viver o presente, temos que viver o aqui e agora. E esse filósofo, ele desloca um pouco essa questão e vai falar assim, peraí, isso pode ser, inclusive, uma ditadura do presente, isso pode ser, inclusive, uma captura desse capitalismo tardio para a gente continuar nessa permanência do presente. Viver o aqui e agora passa a ser quase uma questão hedonista. Do tipo, eu gasto, eu faço o que eu quero aqui e este viver o presente passa a quase ser uma ditadura do próprio presente. E esse termo ditadura do presente é bastante interessante politicamente a gente pensar isso. O presente deve permanecer para poder se dobrar e se alimentar dele mesmo. O capitalismo tardio capturou o tempo presente e capitalizou o hic et nunc, tá? O aqui e agora. Aí agora eu vou citar o Inerarity. A consequência lógica da tirania do presente é que o futuro fica desprezado, que ninguém se preocupa com ele. A urgência dos prazos impede que nos abramos ao horizonte não imediato. Impede-nos isso o poderoso peso de que tem que ser resolvido hoje mesmo. O futuro distante deixa de ser objeto relevante da política e da mobilização social. Aquilo que está demasiado presente impede a percepção das realidades latentes ou previsíveis, que muitas vezes são mais reais do que o que atualmente ocupa todo o palco, que é exatamente o presente. O Inerarity, até indo numa contracorrente discursiva, ele vai falar, não, nós temos que pensar no futuro, nós temos que recriar o futuro, porque o presente hoje ele está ocupando todo o palco, e por isso que ele vai chamar dessa ditadura do presente, numa relação hedonista com esse presente. Tá? Claro que eu estou falando de um filósofo e sociólogo, e é claro que não estou falando aqui de uma relação do presente ou da presença do ator, não é por aí que eu estou indo. Tá? A gente vai falar um pouco disso depois. Mas essa análise é um pouco mais sociológica, vamos dizer, do que seria essa ditadura do presente. Depois, se vocês concordam ou não com isso, a gente discute. Tá? A gente vai conversar um pouco depois. O Hamlet de Corso Novas, desde seus primeiros segundos, nos convida à ação, a fissurar nossa passividade e ilusão de conforto e calma. Nos convida a resistir a esta tirania do presente que insiste em permanecer. É o próprio Oscaras que nos diz isso em outra entrevista, sobre o processo de criação do seu Hamlet. Aí o Oscaras falando. Toda nossa compreensão de realidade é completamente condicionada pelos acontecimentos e o pensamento do século XX. É quase como se o século XXI se recusasse a começar. Nossa existência é tão confortável e o futuro parece quase garantido. Mas, na verdade, o futuro pode ser encontrado dentro de cada um de nós e não em slogans políticos ou
publicidade comercial. Precisamos rasgar o véu que esconde a vida em nós. Precisamos rasgar o véu que esconde a vida em nós. É isso que ele vai falar. Precisamos superar essa existência supostamente segura. A segurança pode ser muito perigosa. Temos que olhar para tudo com os olhos de Hamlet. Necessitamos muito de suas suspeitas. Estamos demasiadamente apaixonados pela ilusão de segurança e proteção. Por que eu coloquei isso junto com a questão dessa ditadura do presente? Porque o Oscar ele vai falar claramente isso. Quer dizer, o que ele vai chamar de segurança, ou o que ele vai chamar de uma existência supostamente segura, é um pouco a consequência dessa ditadura do presente. Quer dizer, o estar presente é, de certa forma, se manter nesta segurança que o presente nos dá. E que nos impede de politicamente fissurarmos esse presente e construirmos, não é olhar para o futuro e ver o que vai acontecer a partir do presente, mas construir, recriar e criar um futuro possível. Para isso ele vai falar que a gente precisa do Hamlet. E aí é um outro deslocamento que ele faz, porque no senso comum também, bom, não é por nada, mas vocês sabem que, vocês estão percebendo, não tenho nada contra o senso comum, mas é bom fazer os deslocamentos do senso comum, né? Porque no senso comum também o Hamlet, em algumas críticas ao espetáculo, algumas alusões ao Hamlet, é um Hamlet que é passivo, que ele não consegue agir. E para esse diretor, para eles, o Hamlet ele é, na verdade, uma pessoa que duvida. Uma pessoa que olha e duvida o tempo todo. Então, ele vai imprimir, logo no começo desse espetáculo, e aí é uma relação e uma leitura minha disso, que o que é você, para o nosso invertido, é o que é você para um futuro a ser criado. Porque é você dizendo quem é você para você invertido e não para você mesmo. Não é a restauração de uma identidade perdida num passado, mas é a construção e a criação de um futuro a vir. De um vir a ser no futuro. Assim como Hamlet, precisamos desconfiar... Agora sou eu, tá? Assim como Hamlet, precisamos desconfiar, duvidar, encontrar linhas de fuga constantes que fissurem essa ditadura do presente para construirmos um presente outro que se renova e se recria em futuro. Em outras palavras, devemos criar nosso futuro escapando de um presente que se reproduz infinitamente nele mesmo. Necessitamos liberar as forças desse presente que insiste em permanecer. Escapar dessa passividade ilusória de proteção que molda gerações de camaleões e pequenos burgueses tardios. Isso quem fala é o Cosso Novas, é os caras. Tá? Para ele, o século XXI ainda não começou, porque ainda vivemos no século XX. Somos moldados a esse presente que se arrasta do século XX. E que gera, nesse presente, camaleões e pequenos burgueses tardios. Eu acho ótimo isso, na verdade. Né? Mas, tudo bem. Então tá, Renato, ótimo, os caras, ele pensa isso, que bom, o cara é inteligente, ele consegue poetizar isso na primeira cena, mas a pergunta, então, que se fica é, para mim, o que o espetáculo responde, qual a ação poética que o espetáculo nos dá, qual seria não a solução, mas como devemos nos botar, então, em ação para a gente fissurar essa ditadura do presente. Aí eu vou ler aqui o que eu vi. Porque o que acontece também, no seguinte, aí eu acho interessante falar para vocês, que tem várias cenas absolutamente deslumbrantes do espetáculo. Inclusive tem uma que eu não escrevi, mas vou comentar no final. Mas é um espetáculo do Hamlet, onde o Hamlet ele vai falar aquele famoso solilóquio, o ser ou não ser, ele vai falar 2 vezes. Numa primeira vez, no fluxo do espetáculo mesmo, mais ou menos do jeito que a gente sempre vê os atores falando.
Mas ele vai terminar o espetáculo com o Hamlet, que inclusive, a gente pode discutir isso depois, não é também a imagem do Hamlet que a gente conhece, porque é um dos atores mais velhos do espetáculo, não sei se ele é o mais velho, mas ele é o mais maduro, ele é um Hamlet maduro. A gente não está muito acostumado a ver um Hamlet maduro. A gente vê o Hamlet também, num senso comum do que seja Hamlet, o príncipe da Dinamarca, puber e quase entrando nos seus 20 anos, nos seus quase 30 anos, mas esse daqui já é um ator que faz o Hamlet, já é um ator mais maduro. E ele vai terminar o espetáculo, uma das últimas cenas do espetáculo, é o ser ou não ser, dito de uma forma muito potente, muito forte, quase num arroubo de loucura corporal. É uma cena absolutamente deslumbrante que só um ator realmente mais maduro conseguiria realizar com aquela potência. Eu vou ler para vocês porque eu acho que essa cena que se desloca do espetáculo, porque ele retoma a cena do ser ou não ser, com esse ator em primeiro plano, dizendo isso com uma intensidade corporal e vocal poucas vezes vistas em palcos, que eu fiquei bastante deslumbrado de ver, inclusive, o vídeo. Eu acho que isso a gente pode tomar como uma possível resposta a uma linha de fuga dessa ditadura do presente. Então eu vou ler um pouco para vocês agora, para a gente ir discutindo. Mas como objetivamente liberar essas forças e cartografar as linhas de fuga dessa tirania do presente? Korchunovas nos responde ao final do espetáculo. Numa cena absolutamente deslumbrante, o ator Hamlet recita o famoso monólogo Ser ou Não Ser pela segunda vez. Se na primeira ocasião ele é realizado quase no modo lugar comum, em um tom melancólico e quase lânguido, nesse segundo momento presenciamos o ator numa intensidade raramente vista nos palcos. O ator, cujo corpo inteiro grita o cansaço de permanecer nessa ilusão de conforto, vocifera o famoso monólogo colado num corpo todo desconfortável, intensificado, potencializado. É assim que Korchunovas, seu elenco e seu ator Hamlet, Darius Meskalkas, não sei se é assim que se pronuncia, me perdoem, nos convida a um futuro cujas forças da vida possam estar liberadas e renovadas. Lembrem-se que o Korchunovas disse lá na entrevista que é preciso liberar as forças da vida. Se Spinoza nos advertia no século XVII que ninguém sabe até hoje o que pode o corpo, essa é uma frase muito famosa do Spinoza, que é retomada por muitos e muitos filósofos contemporâneos, entre eles Foucault, entre eles Deleuze. Tá? Só para citar dois deles que utilizam-se muito dessa frase, do Spinoza, que disse no século XVII, ninguém sabe até hoje o que pode o corpo, e que eu acho bastante atual. Né? Bastante atual no século XXI. Ninguém sabe até hoje o que pode o corpo. O Lume está fazendo hoje 29 anos, a gente não sabe mesmo. Né? A gente está pesquisando isso há 29 anos e a gente ainda não sabe. O quê? Se Spinoza nos advertia no século XVII que ninguém sabe até hoje o que pode o corpo, a cena final de Hamlet, de Korchunovas, nos mostra o que hoje esse corpo pode. Intensificar-se a ponto de liberar a vida, fissurar a tirania do presente, potencializar um mundo outro possível. Não acabei ainda, só um parênteses. É claro que aqui quem está falando é um ator vendo outro ator. Tá? Eu não estou aqui mais analisando simplesmente o contexto filosófico, ideológico, sociológico do espetáculo, mas aqui é o que eu estou olhando como ator, o que um ator pode responder a essa questão do diretor. A intensidade nessa cena não é um conceito ou uma utopia, mas torna-se uma ação corpórea,
física, objetiva, que delineia um caminho possível. Talvez para criar o futuro, para escapar da tirania do presente, para liberar as forças da vida, para gerar outros modos de existência, devemos mergulhar na intensidade. Ao berrar esse corpo intenso, ao final do espetáculo, ao berrar este corpo intenso, o final do espetáculo nos escancara a própria vida em toda a sua potência. E essa palavra vida não deve ser pensada como existência biológica, do tipo, eu estou vivo, nem como modo de existir, do tipo, eu levo a vida dessa maneira. Né? Porque se a gente pensar a palavra vida, a gente pode pensar vida, eu estou vivo, aquela barata também está viva, então a gente pensa numa vida biológica. Outra maneira da gente pensar a vida é o modo de vida. Então, como eu levo a minha vida, qual é o meu modo de viver. Mas eu não estou falando nem de uma coisa, nem de outra. O que eu estou chamando de vida aqui, e o que eu acredito que naquela entrevista, quando o Oscar vai dizer, nós precisamos, para sair dessa tirania do presente, para começar a viver o século XXI, a gente tem que liberar as forças da vida. Eu acredito, talvez, junto com os caras, que vida não é a vida biológica, não é a vida de modo de vida, mas é uma vida enquanto intensidade. Que a gente diz muito no teatro isso. Aquela cena é viva, aquele ator é vivo, aquela ação é viva. Quando a gente fala isso, a gente não está falando nem como aquela cena é viva, igual aquela barata que está passando. Não é biológico. E também não é, nossa, como esse modo de vida se dá, mas é um modo de vida enquanto intensidade. Tá? É justamente por essas questões que os caras e o espetáculo Hamlet deve ser encarado como afetivo. Aí eu volto lá para o início e é por isso que eu quis entrar por aí. Lembra que a afetividade ela deve ser entendida aqui como um campo de afetividade, né? Um campo que no coletivo, na ação coletiva, na ação poética coletiva desse espetáculo, ele amplia a capacidade de ação de todas as partes corpo envolvidas nesta ação. É justamente por essa questão, então, que os caras e o espetáculo Hamlet deve ser encarado como afetivo. Se a pergunta, quem é você, lançada ao nosso outro invertido em devir, nos lança num território de crítica a um tempo presente, tempo esse que insiste em permanecer na pura ilusão de segurança e nos força a sermos ativos na construção e invenção de um tempo por vir, a intensidade corpórea do segundo monólogo, Ser ou Não Ser, nos instiga ao desafio de realizarmos essa inventividade singular, coletiva, política, no terreno da intensidade. O oposto de passividade jamais será, nesse plano, atividade ou reação, mas sim intensidade. Resistência enquanto intensidade e nunca, jamais, como reatividade. Né? A gente está pensando aqui numa resistência enquanto intensidade e não enquanto reagir a algo. O pensamento crítico da ditadura do presente, junto ao atravessamento intensivo corpóreo dos atores, ambos alicerçados no plano poético paradoxal, teatro-vida, ilusão-realidade, reflexo puro, reflexo invertido, proposto por os caras, faz com que o espetáculo Hamlet amplie a potência de ação de todos os corpos envolvidos nessa comunhão, ou eu poderia dizer contaminação. Por isso, e tão somente por isso, um espetáculo afetivo. Por isso, e tão somente por isso, um espetáculo poético, lírico, potente, político, singular. Tá? Eu quis pegar justamente a cena inicial e a cena final, porque eu acho que a cena inicial, ela começa com uma questão, e uma questão que eu acho bastante vertical para a gente pensar na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, e afinal, porque na cena final, ele de certa forma responde essa pergunta. Responde essa pergunta de uma maneira muito fisicamente ativa, muito visivelmente potente. Tem algumas outras questões do espetáculo que são interessantes, que eu não quis entrar aqui,
mas eu queria contar uma história para vocês, para a gente terminar, para a gente já abrir para questões. Tem uma figura que percorre o espetáculo todo, que é a figura de um camundongo. Na verdade, é um ator que se veste com uma máscara de camundongo, um ratinho que fica passando o tempo inteiro. E, é claro, para mim, eu vou contar uma história para vocês. É claro que vocês vão entender por que eu não quis colocar aqui no texto, porque é um texto, seria um texto mais para um catálogo, um texto mais acadêmico, mais crítico. Mas então vocês vão entender por quê. Porque meu avô, ele sempre olhava para mim, ele sempre falava uma frase. Quando eu tinha medo, por exemplo, de catar uma goiaba na árvore, que eu ainda sou do tempo de catar goiaba na árvore, ele sempre falava assim, quando eu não tinha coragem de falar alguma coisa, ele falava assim: você é um homem ou você é um camundongo? Né? Você é um homem ou um camundongo? Eu nunca entendia direito o que ele queria dizer com isso. Mas depois eu fui ficando mais velho e aí eu vi assim, mas ele está pensando um homem enquanto ser humano masculino que tem que ter coragem. Mas aí um dia eu vi ele falando para minha priminha a mesma coisa. A minha priminha, não lembro o que era a minha priminha. Tá? E ele perguntou: você é um homem? E ele falou: você é um homem ou um camundongo? Para minha priminha. Ele não perguntou: você é uma mulher ou um camundongo? E aí eu fui falar com ele, ele falou: não, quando eu falo você é um homem ou um camundongo, eu falo que é o ser humano. Você é um ser humano ou você é um camundongo? Né? Você tem essa força do ser humano ou você é um camundongo? E é interessante porque, obviamente, eu não pensava nisso quando eu era criança, eu fui pensar isso depois de ver o Hamlet com esse camundongo que fica percorrendo o espetáculo inteiro. Os ratos também são figuras ou são seres coletivos. E os ratos também produzem campos de afetividades de rato. Né? Nós não estamos falando de campos de afetividade aqui que só o ser humano produz. Nós estamos falando de campos de afetividade. E os ratos têm os campos de afetividades dos ratos. Mas é interessante porque os ratos eles buscam os campos de afetividade, mas eles são muito espertos, mas eles também são muito escorregadios. Eles vão pelas frestas, eles vão pelas fissuras, eles se escondem na escuridão. Aí eu fiquei pensando que interessante, parece, eu me lembrei muito do meu avô vendo Hamlet, porque é como se os caras dissessem para mim o tempo todo: você é um homem ou você é um camundongo? Você é um homem ou você é um camundongo? Um camundongo no sentido não de um homem diferente de um animal, mas um camundongo no sentido daquele, assim como nós, seres que promovem um campo de afetividade, mas que, de certa forma, esse campo de afetividade está vinculado a um esquecer, a um se esconder, a um não aparecer. Então, o que eu leio dos caras colocar esse ratinho o tempo todo permeando o espetáculo Hamlet, é como se ele dissesse para mim o tempo todo: você é um homem ou você é um camundongo? Você não está percebendo que você está nessa passividade, e se escondendo nessa ditadura do presente, nessa segurança do presente, e que você precisa se intensificar ou buscar uma intensidade para fissurar e buscar criar um novo futuro, um futuro por vir. Então, por isso que eu não coloquei no texto, apesar de ter tido vontade, mas eu achei que seria uma história muito pessoal para se colocar num texto tão importante quanto esse, para um festival tão importante quanto esse. Mas eu falei, bom, quando eu chegar lá para falar, eu vou contar essa história, porque eu acho que é uma história interessante. E não me interessa muito se os caras quis dizer isso ou não, mas é interessante a ponte que é feita com a questão dos você é um homem ou você é um camundongo, está vinculada para mim diretamente à questão dessa ditadura do presente, diretamente a essa possível resposta de uma possível intensidade que a gente precisa buscar para fugir, para encontrar essa cartografia dessas linhas de fuga, dessa ditadura do presente. Bom, gente, é um pouco isso que eu queria dizer para vocês sobre o espetáculo Hamlet, sobre os caras. Infelizmente, eu não tenho muito mais a dizer, em função de que é um diretor que nunca veio para o Brasil, que eu fiz essa análise vendo um vídeo, mas acredito que espero sinceramente que não seja
a única vez que ele venha, porque eu acho que é um diretor que tem muito a nos dizer, e tanto sociologicamente, politicamente, como poeticamente, porque o espetáculo ele fala tudo isso e traduz tudo isso de uma forma absolutamente deslumbrantemente poética. Tá? Muito obrigado. E agora eu acho que a gente pode abrir para conversa e para perguntas, que eu não sei se vou saber responder sobre os caras, mas a gente pode discutir. Tá bom? Enquanto as pessoas se aquecem. Não, Renato, queria um pouco te ouvir, né? Acho que como você fez aí um estudo mesmo aí dessa encenação, claro que por vídeo e com todas as limitações que isso traz, mas tem um aspecto que talvez eu quisesse te ouvir um pouco, que é algo que me chama a atenção dentro do trabalho, e que dialoga com, né, com essa primeira imagem que você traz, que é essa imagem do camarim, do espelho invertido, mas principalmente desse universo aí do camarim, que é esse jogo de teatralidades que ele vai construindo ao longo de todo o espetáculo, assim, né? Desde uma teatralidade mais sutil até uma teatralidade escancarada, né, histriônica. Você fica quase como se ele passasse por vários registros aí, ou por várias... ele brinca, na verdade, com esses diferentes graus de teatralidade, né? Talvez a gente consiga aí imaginar ou selecionar com ele, né? Desde a máscara, ou, né, a um dado, né, mais do ator, né, como performer, até o histrião totalmente, né, canastrão, enfim. Acho que tem um jogo aí que... Acho que, enquanto diretor, ele joga o tempo todo com isso. Como eu falei aqui, ele joga sempre com esse paradoxo, né? Esse paradoxo de que desses graus de teatralidade e também de uma intensidade também que é quase não teatral. Quer dizer, para mim, esse último monólogo é como se o ator ele fosse o Hamlet, ele tivesse nesse grau de teatralidade Hamlet, mas ele tem uma intensidade corporal tão potente que é como se ele escancarasse o próprio corpo numa relação embasada numa teatralidade, mas que fura, inclusive, essa teatralidade e chega de uma outra forma. Ao mesmo tempo, ele joga o tempo todo com camadas dessa teatralidade, que também não é a cena em graus de teatralidade. Porque, por exemplo, a cena da Ofélia, quando ela tem todo o monólogo dela, é muito interessante, porque os atores estão de costas para ela, e estão se demaquilando ou alguns se maquiando. Então, sempre tem esse jogo entre algo que é absolutamente teatral, que entra na questão até da personagem, até quase da questão romântica da personagem, muitas vezes, mas que, ao mesmo tempo, te remete completamente a dizer, a quase um meta-teatro de estar dizendo o tempo todo que isto é teatro, que isto é teatro, que isto é teatro, que isto é teatro. Até nos jogos quase lugar comum também, de esses camarins, eles são blocos, na verdade, que eles vão se transformando. Bom, aqui todo mundo já viu, né? Blocos que vão se transformando em outras coisas. E ele usa isso como uma ferramenta absolutamente interessante e deslumbrante. Quer dizer, é um senso comum também teatral, de uma teatralidade que vai se moldando, o cenário vai se moldando, mas, ao mesmo tempo, esse cenário vai se transformando, esses blocos vão se transformando. Ele usa a máscara do camundongo, quer dizer, esse ratinho que fica o tempo todo permeando o espetáculo. Mas o espetáculo, inclusive, depois termina com uma máscara de palhaço. Quer dizer, é um palhaço que termina o espetáculo, junto com o Hamlet. Inclusive com um nariz de palhaço daqueles bastante... quase de parque de diversão, que é um nariz vermelho, mas que acende. Sabe aqueles narizes vermelhos que acendem? Que também, assim, é o tempo todo brincando com esse paradoxo de, ao mesmo tempo,
jogar todas essas questões, que eu acho que o espetáculo joga claramente essas questões para a gente, que são questões de uma reflexão contemporânea muito profunda, muito vertical, e jogando o tempo todo com a brincadeira de estar em cena. Quer dizer, isso não é dito, isso tudo que a gente falou, claro, é uma leitura minha, de tudo dessa verticalidade, mas é muito claro também nas entrevistas deles. Essas entrevistas que eu peguei na internet, é muito claro que ele está muito consciente de todas essas questões. Ele está muito consciente na cena de todas essas questões que ele quer debater, que ele quer realizar. Mas, como eu falei, ele trabalha com, como o Tó falou, com camadas, muitas camadas de teatralidade, e camadas de teatralidade que são absolutamente teatrais, no sentido que eu estou dentro de um camarim, esse camarim é um camarim de teatro, como esses blocos que se formam, mas o mais interessante para mim, eu fiquei fã desse ator e fiquei fã desse monólogo final. Mas esse monólogo final, por exemplo, ele começa de uma forma quase bufonesca. Você assistiu o espetáculo, né? Ele começa de uma forma quase bufonesca e se intensifica de uma forma quase bufonesca, que é como se você visse uma intensidade pura. Não existe só um corpo que está dizendo um texto, mas é um texto que vibra com intensidade pura. E eu acho que isso é o maior paradoxo que a gente pode ver desse trabalho. Como um Hamlet sendo colocado, dizendo um monólogo que todo o mundo conhece, né? Quase que todos nós poderíamos até recitar junto com ele. Quer dizer, é o que há de mais, talvez esse monólogo seja o que há de mais teatral dentro do teatro, na história do teatro, em termos textuais ou em termos, inclusive, de montagem. Mas ele consegue, de certa forma, fissurar essa camada com a intensidade do corpo desse ator, onde você, ao mesmo tempo, está vendo o teatro acontecendo na sua frente, quer dizer, o que há de mais teatral que está acontecendo na sua frente, sendo fissurado e indo para um caminho absolutamente inovador enquanto relação corpórea. Eu acho que essas camadas elas são colocadas não só no nível da encenação, e aí talvez um encenador pudesse ver isso de uma forma mais potente do que eu, mas o que mais me chamou a atenção como ator, e aí a Silvinha chegou agora e falou assim, quando ela me convidou, eu falei para ela, mas Silvinha, eu sou um ator. Você falou, não, mas é sobre isso que eu quero que você olhe o espetáculo. Eu acho que eu, como ator, eu vejo que ele consegue, nos próprios atores, na intensidade da relação do corpo e da voz desses atores, ele consegue materializar esse paradoxo. Ou seja, um paradoxo absolutamente teatral, com uma potência corporal e vocal que fissura diretamente esse campo de afetividades que eles conseguem criar no espetáculo. Eu não sei se eu respondo, mas é um pouco isso. Assim. O que mais me impressionou realmente são... A Silvinha falou, Renato, é um espetáculo que o Tó falou para mim que são grandes atores. Realmente são grandes atores que estão ali. São grandes atores, inclusive fiquei muito com vontade de ir para a Lituânia para ver como que eles trabalham a relação com os atores lá, qual é a formação dos atores lá. Porque realmente são atores muito potentes, muito fortes. Né? Então eu acho que... Bom, se vocês ficaram com vontade de ver o espetáculo, eu achei que é interessante, eu cumpri a minha tarefa aqui hoje. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar justamente o que é montar um clássico, e esse Hamlet que todo mundo conhece de cabo a rabo, mas essa cor, né, nesse contexto do leste europeu. Assim, ano passado, por conta de um festival, eu tive a oportunidade de ver vários Wojciechs, e especificamente da Ucrânia foi o que nos arrebatou. Assim, não porque trazia uma panfletagem, um discurso específico sobre o momento da Ucrânia, mas ficava claro que Wojciech é esse que era gerado nesse pensamento artístico na Ucrânia. Eu queria saber se você, pelo vídeo, consegue ter pistas de que Hamlet é esse lituano que os caras apresentam. Na verdade,
no texto que no catálogo, vocês vão ter acesso à entrevista dele, as 2 entrevistas dele. A entrevista é fácil de leitura porque está em inglês. São 2 entrevistas rápidas que ele dá. Mas ele fala especificamente dessa questão. E ele fala justamente da geração dele. Bom, ele nasceu em 69. Eu nasci em 70. Então, nós somos exatamente da mesma geração. Ele vai falar de uma geração absolutamente perdida na Lituânia, né? Com a grande abertura, existe essa sociedade da Lituânia e principalmente essa geração que de certa forma lutou pela abertura, lutou contra inclusive a repressão socialista, e agora quando ele fala da ditadura do presente, ou que o século XXI não começou, porque é como se a grande segurança da Lituânia em ter aberto o espaço, ter aberto para o capitalismo ter entrado, e os lituanos hoje estão numa situação, entre aspas, melhor do que estava antes, isso nos dá a eles uma ilusão de sensação de segurança, que é o que ele combate. Quando ele fala, o Hamlet, nós precisamos do olhar do Hamlet de duvidar. É como se ele estivesse dizendo para a própria geração dele, vamos duvidar disso que está acontecendo. A gente precisa entrar no século XXI, porque o século XX já passou. Essa luta, não que nós tenhamos ganhado, mas essa luta, ela precisa tomar um outro rumo e estar num outro patamar. E claramente ele fala isso mas inclusive ele fala assim, na Lituânia isso está acontecendo assim, mas eu desconfio que muitos outros lugares são assim também, né? Que nós precisamos desse olhar de dúvida, nós precisamos desse olhar de buscar e de criar um futuro, e não permanecer num presente que nos diga ou que nos coloque nessa passividade de estarmos vivendo esse presente que é confortável. Que pode não ser tão confortável como poderia ser, mas é um presente confortável porque nós já vencemos algumas lutas, já tivemos algumas aberturas, já conquistamos algumas coisas, mas ainda há muito a se fazer. Isso claramente ele fala nas suas entrevistas. No catálogo eu dou o site, o endereço e o link do site, vocês podem olhar para lá, tá? Alô. Não, só sobre isso, voltando um pouco à questão do senso comum até, eu estive na Lituânia ano passado, assisti outras peças do Koršunovas, e pelo que eu vi do trabalho dele, e de um ou outro também diretor lituano, não é num geral, mas é uma preocupação de fato em não, ao fazer uma obra, ao trabalhar com um clássico, talvez, não só não lidar com o senso comum, mas tem que pensar sempre o que não foi dito sobre isso, o que ainda não se pensa sobre isso. E não só sobre coisas novas, ou encontrar coisas que no texto não se lê numa primeira leitura, mas pensar justamente do que já é dito, né, ser ou não ser, quem está aí, quem vem lá, pode ser repensado, pode ser dito de uma outra forma também, né? E uma outra coisa também disso do ser ou não ser, que no lituano, quando ele pergunta isso, quem vem lá ou quem é você, que seria ao pé da letra casto esi, ele não conhecia evidentemente o seu avô, mas ao pé da letra é o que você é, né? Que conhecendo seria a continuidade, seria o que você é, um homem ou um camundongo, né? Então se relaciona diretamente com... Meu avô não fez teatro, mas ele era bem esperto. É difícil fazer uma pergunta, porque sem ver o espetáculo eu já criei uma imagem muito subjetiva na minha mente. Mas quando você fala que só um ator mais velho podia fazer esse monólogo tão intenso, eu fico muito desconfiada. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E também, já a partir dessa leitura subjetiva que se gera na minha cabeça, perceber se você vê alguma relação entre essa pergunta feita a um reflexo invertido e um ator nesse estado de intensidade se confrontando também com um reflexo biográfico, vá lá, para ser um ator mais velho, né? Essa questão que você coloca. No momento que, não sei, eu penso que talvez o único treinamento para um estado de intensidade desse seja um contato com a sua própria biografia, não sei.
Bom, então, vamos lá. Não acho que só um ator mais velho possa fazer isso, tá? Eu desconfio que... Porque ele é um ator não mais velho. Ele é um ator que nitidamente tem muita estrada, tá? E você percebe que ele se joga completamente nisso. Talvez não seja só um ator mais velho consiga, mas um ator que tenha uma estrada e que já se jogou muito para se jogar e para ter coragem de entrar numa intensidade daquela. Então, talvez seja mais por aí. Porque, ao mesmo tempo, existe um controle e um descontrole na intensidade. A intensidade pura, ela é caótica, né? Não existe intensidade pura. Intensidade pura é energia pura. Toda intensidade, ela só tem sentido se você direciona ela justamente para criar para buscar essas fissuras, para criar e gerar um outro futuro. E para isso, o caos, ele só serve para você mergulhar e tirar dele essa intensidade. Então, às vezes, alguns atores mais jovens, que é muito interessante, eles vão na intensidade pura. E isso é claro, tá? Não tô dizendo que eles são ruins, mas a intensidade pura, a intensidade onde esse paradoxo, controle e descontrole, ele pode ser organizado, talvez venha mais com a estrada mesmo. Agora, outra questão que você coloca é sobre a autobiografia, né? Porque tem um texto... Bom, eu gosto bastante desse autor, todo mundo já sabe, mas então vou citá-lo. Tem um texto do Deleuze que ele tem num livro chamado O que é Filosofia. Quando ele vai falar da arte, ele vai falar uma coisa que parece que é um pouco estranha a nós, artistas. Que ele vai falar: memória, eu te odeio. A memória não interessa para a arte. Ele vai falar claramente isso. A memória não interessa para a arte. Por que ele está falando isso? O que ele está criticando com isso? É claro que não é interessante... Você pode pegar dados biográficos da sua memória. A questão, claro, você pode fazer um romance com o teu dado biográfico completo. Agora, a questão para o Deleuze é quando esta memória vira poética. Quando esta memória vira intensidade. Quando essa memória vira arte. Essa memória só consegue virar arte quando ela escapa dela mesma. Quando ela escapa dessa função subjetivante de uma memória vinculada a um indivíduo e passa a ser uma memória coletiva. Nesse salto que a memória dá entre pertencer a mim, Renato, e eu vou lá e falo de mim para vocês, como se interessasse alguma coisa minha para vocês, mas se eu pego, e aí ele vai dar um exemplo, inclusive, ele vai falar, não interessa a sua lembrança de infância, interessa a sua infância atualizada no presente do seu corpo e o que seria a sua criança hoje. Como seria um corpo de criança no seu corpo hoje? A questão, então, e aí ele vai falar outra coisa também, não é você buscar a juventude no passado, mas qual é a juventude do seu corpo neste presente? Neste agora. Esse presente que eu estou falando para você não é o mesmo presente da ditadura do presente sociológico. A gente está falando de um presente enquanto intensidade. Então, a gente precisa desconfiar um pouco quando a gente fala de memória autobiográfica, e eu entendo e acho interessante, já vi espetáculos muito potentes que falam sobre, os atores falando sobre sua memória biográfica, pegando o material da sua memória biográfica e transformando isso em espetáculo. Tá? Não só no teatro, como na performance, isso é bastante utilizado, e hoje, inclusive, na dança também é bastante utilizado. A questão não é que não pode usar a memória biográfica ou não. A questão, para mim, é como... E aí é um problema que eu não sei responder. É só a ação poética da cena que resolve. Como essa memória tem que dar o salto para sair do indivíduo e entrar num campo de afetividades coletiva. Se você conseguir fazer com que a sua biografia seja coletivizada e poetizada, você vai estar fazendo arte com isso. Se a sua biografia
está vinculada a seu indivíduo, e você pega esse indivíduo e tenta mostrar para o coletivo, mantendo essa dicotomia indivíduo-coletivo e não criando esse campo de afetividades, aí você está presa a uma memória que não serve para a arte. Como fazer isso? Cada grupo, cada artista, cada montagem vai tentar e vai buscar fazer isso à sua maneira. Se existe uma fórmula de fazer isso, é óbvio que não. Se existe um como fazer isso, é óbvio que não. Mas a gente precisa pensar sempre que a questão, o salto qualitativo, inclusive, não quantitativo, é qualitativo, de usar a biografia como você salta de uma biografia individual para uma biografia que a gente pode chamar de singular ou intensiva, ou inserida dentro de um campo de afetividades. Dá para entender? É meio difícil isso, mas eu acho que é só assim que a gente entende ele dizer: para a arte não interessa a memória. A memória é inimiga da arte. Tá? A memória individual é inimiga da arte. Ela só é possível quando ela dá esse salto qualitativo para um campo de experiência, para um campo de afetividades. Não sei se eu te respondo, mas... Tá. Quando eu não vi o espetáculo ainda, nem o vídeo, mas quando você descreve essa imagem inicial, essa cena inicial, eu sempre me lembrava de um campo semelhante que vai nessa direção, mas é o Ramana Maharishi, que era a figura referente ao Grotowski, né, para quem ele visitou muitas vezes e que foi referente. Ele era um guru indiano, que a única coisa que ele falava para quem chegava até ele era essa pergunta: quem é você? Porque ela, perguntada muitas vezes, né, ela pode encontrar muitas respostas. E acho que é um pouco nessa direção também, desse outro, né, que você diz, e talvez não na perspectiva biográfica. Né? Ou essas respostas, elas são quase como que camadas que vão saindo, né, à medida que a pergunta continua sendo repetida. Que eu acho interessante falar, que eu não falei para vocês, é que existe a possibilidade, inclusive, de uma leitura também não de senso comum, mas interessante, que é, quando eles estão de costas com o espelho aqui, eles estão vendo o reflexo do público. Então eles podem estar perguntando também para o público: quem é você? Isso também dá outra leitura, tá? Que eu não entrei aqui, mas seria interessante. Mas ele entra em outra camada, que não é uma pergunta autobiográfica da minha memória, que eu preciso recuperar de uma biografia, mas quem é você, pensando quem é você outro. Quem é você outro? E eu acho que deslocar a pergunta do quem é você e tirar a pergunta do quem é você para a questão identitária, ou seja, você precisa saber quem é você, mas jogar para um futuro. Então, para você saber quem é você precisa entrar num campo de experiência, de ser você. Ou seja, você sair da identidade para a experiência. Eu acho que essa cena inicial ela é poeticamente muito potente para nos dizer isso. Ao mesmo tempo, você pode entrar no senso comum e dizer: não, eles estão falando para o espelho e estão tentando achar a identidade deles. Mas eu não acredito que a terceira dimensão que o Corcho Novas coloca seja simplesmente a busca de você retomar uma identidade perdida no passado, mas muito mais de construir um futuro. E para construir o futuro, a gente precisa sair desse presente ou do passado e experimentar a construção desse futuro, não sendo camundongos. Fala que o espetáculo ele se passa no camarim. E eu queria entender como você percebeu e como funcionam os jogos de poder entre Hamlet e os outros personagens neste ambiente do camarim.
esses jogos eles vão acontecer dentro dessas camadas teatrais todas que a gente já falou. Inclusive, numa camada inclusive onde ele simplesmente deixa acontecer e vai se maquiar ou se demaquiar. Essa relação vai acontecendo o tempo todo dentro dessas camadas. Tá? Inclusive, é muito interessante na cena da Ofélia, onde a Ofélia, algumas vezes, se dirige diretamente a ele, mas ele não responde. Porque lá não é o Hamlet, ou seja, não é o Hamlet, é o ator. Sempre é o Hamlet e o ator. Mas ele está numa posição de estar se preparando para a próxima cena. E a cena da Ofélia é muito interessante porque muitas flores vão sendo colocadas na cena. E a Ofélia, ela vai falando com todo mundo e só tem a mãe dela que se contracena com ela, mas o tempo todo ela está falando absolutamente sozinha, enquanto todos estão de costas para ela, dizendo, se maquiando ou se preparando ou simplesmente olhando para o espelho. Eu acho uma cena bastante interessante porque mostra um pouco essa relação de poder, não só da relação feminina-masculina, mas da relação teatro-palco, ou da relação de simplesmente da própria Ofélia dentro do contexto do Hamlet, ser uma peça-chave, ao mesmo tempo uma peça-chave que não consegue mudar o rumo dos acontecimentos. Uma coisa interessante da Ofélia, me lembrou agora, porque essa Ofélia do Coxo Novas também é muito forte. Eu não quis falar sobre ela, mas a cena dela também é tão intensa quanto essa. Quer dizer, essa camada de relação de poder que se estabelece entre o poder inclusive o poder de eu estar em cena e você está me assistindo, porque isso também é uma relação de poder que eu acho que o Coxo Novas ele vai o tempo todo se colocar. Quer dizer, eu estou aqui, você está aí assistindo, então o meu discurso aqui é mais poderoso que a sua percepção de visão. Isso ele vai fazendo o tempo todo com essa relação dos espelhos. Mas é interessante também porque eu organizei um simpósio agora e eu convidei uma professora da UNB, a Lúcia Sander, e ela tem uma questão com a Ofélia muito interessante que me lembra um pouco a relação com essa Ofélia do Coxo Novas, que ela, no fundo, a Ofélia, para a Lúcia Sander, ela não se suicidou, ela fingiu que se suicidou. Então ela se jogou no rio, só que esse rio deu no mar, e ela veio nadando até aqui, o Rio de Janeiro, e ela está escondida ali numa favela do Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque ela agora... E é claro que essa Ofélia do Coxo Novas me lembra um pouco essa Ofélia da Lúcia Sander, porque, no fundo, ela tem uma potência muito grande de que ela vai sair de cena. Mas ela poderia, sim, mudar o rumo dos acontecimentos. Eu acho que essa relação de poder ela está o tempo todo nessas camadas onde não é só a relação do poder das personagens do Hamlet, mas principalmente dessas relações do poder do palco com a plateia, do ator com o personagem, do ator com ele mesmo, do corpo do ator com a voz do ator. E essas relações de poder todas, elas estão muito nessas camadas todas do Hamlet. Não só, como ele falou ali, as relações de poder que eu vejo nesse espetáculo, elas não se restringem à organização do texto. Ou seja, as relações de poder entre o Hamlet e a Ofélia, entre o Hamlet e o tio do Hamlet, e etc, etc, etc. E eu acho que as relações de poder elas estão vinculadas bastante na relação do palco-plateia, da relação do espelho, do espelhamento dos atores com a plateia, e principalmente nessas relações onde tudo vai se dando, jogando para o público, você é um homem ou você é um camundongo. Tá? Eu acho que as relações de poder elas extrapolam um pouco a relação textual. Não sei se eu te respondo, mas...
Renato, eu vou te pedir licença até para uma coisa que a gente fez hoje no Encontro às 2 horas, que é pedir um depoimento aqui da plateia. Eu queria... Paulo, você que esteve lá na Lituânia recentemente, né? Eu talvez queria te ouvir um pouco sobre, né, a gente tem aí a referência do Necrósios, talvez como grande encenador lituano, né, o Koršunovas, que é de uma geração posterior, né, como é que se dá, né, esse diálogo ou não diálogo entre o Necrósios e o Koršunovas, como é que você percebe isso, né? Queria um pouco ouvir essas suas percepções, como você teve lá muito recentemente, dessa cena lituana, e o Koršunovas dentro dela. Né? A geração do Necrósios, e talvez para trás, era um pouco... o Necrósios nasce e é de uma geração que ainda é fim do regime soviético, né? Fim do regime stalinista. Então ele vem de uma geração que ainda busca e tem como principal referência o teatro russo, né? A escola, o Necrósios vai estudar na Rússia, vai estudar no GITIS. Então ele apesar de negar um pouco esse teatro, ser expulso da Rússia pouco tempo depois, não terminou o curso, né? Expulso pela Maria Knebel. E o Koršunovas não. O Koršunovas, ele é de uma geração em que ele é formado na própria Lituânia. Ele estuda na Academia de Música e Literatura da Lituânia, faz mestrado lá. Então eu sinto que do Koršunovas para frente já existe uma tentativa de não sei se tem essa questão da identidade, mas de forma coletiva mesmo, com a própria Lituânia, né? Assim, não é tão mais enraizado numa escola russa, no aprendizado russo. Eu sinto que, e até por passar pela Rússia e ver o que também está acontecendo lá atualmente, eu sinto que hoje o teatro lituano já está mais desprendido, está começando a criar uma forma quase própria, assim. Que começa com o Necrósios, sim, né? Já negando um pouco a Rússia, mas o Koršunovas começa a criar uma tradição mais do próprio país, assim, que é de fato uma tradição de... Uma coisa que eu acho que não se perdeu é o trabalho com os clássicos no teatro. É impressionante como há muitas montagens de Dostoiévski, de Shakespeare, de Chekhov, vindo de todos os diretores, tanto lituanos quanto russos. Mas, de fato, eles continuam sendo montados, mas como se pensa um novo olhar para eles, né? Uma nova pergunta, um novo... além do senso comum, né? Assim, por exemplo, isso que você falou do ator deles, de ser um ator mais... Eu gostaria, inclusive, de perguntar isso para você, já que você esteve lá. Como que é a formação deles lá? Você sabe disso? Você tem alguma... Existem algumas escolas principais lá. Isso quando não se vai ainda estudar na Rússia, alguns professores que vêm de lá. É que a geração de professores de lá hoje já é de professores lituanos, né? O Koršunovas, o Necrósios dão aula nas principais escolas lá hoje, né? Mas são academias de música e literatura, né? Ou seja, são escolas de arte gerais, né? Não só escolas de teatro. Isso que você falou desse ator dele, desse Hamlet já mais, não sei, mais veterano, não sei qual é melhor. O Necrósios, quando monta o Hamlet dele, ele fala justamente disso, né? Ele olha para o texto e ele fala, nossa, mas muita gente pensa o Hamlet como... eu preciso ser um ator velho para fazer o Hamlet, né? Não no mesmo sentido que o Koršunovas. Preciso ser um ator velho. Então o Necrósios vai lá e chama um cantor de rock de 20 anos, lituano, para ser esse Hamlet, né? Para perguntar para o próprio tempo quem é você, ou o que é você, que eu acho que ainda é mais interessante, assim. Né? Então eles estão o tempo todo repensando os clássicos, repensando... dificilmente eles estão fugindo de uma tradição talvez conservadora, né? Repensando o sistema, repensando e talvez até fugindo de uma tradição russa que nem sempre interessa, nem sempre é interessante reafirmar, assim. Eu só queria saber se você sabe se lá tem aquelas companhias nacionais, porque quando eu vi o Necrósios, eram muitos atores
muitos atores velhos, assim, né? Atores de 40 velhos, 40 anos, 50 anos, muitos atores da minha idade, bem jovens, assim, era uma coisa bem, né? Eu falei assim, só uma companhia nacional às vezes pode pôr 40 atores em cena, sei lá, e ótimos, todos maravilhosos. Sim, existe. Sim. Não, mentira. Existem as duas modalidades hoje, né? Existem os teatros nacionais, né? O Teatro Nacional de Vilnius, que é o da capital, que também convida o Necrósios e o Cortinovas para fazer as encenações, que tem 30, 40, 100 atores em cena. A última que eu vi do Cortinovas lá era de 6 horas de duração, com, sei lá, 70 atores. Era maluco, assim. Mas muitos diretores acabam formando o próprio grupo, né? Na Rússia é mais claro o diretor ser vinculado ao edifício, né? O grande teatro Vakhtangov, o grande teatro. Na Lituânia eles trabalham com essas duas formações. Então, por exemplo, o Cortinovas, ele tanto dirige para o Teatro Nacional de Vilnius, muitas vezes, que é o que eu acabei assistindo, quanto nesse teatro laboratório que ele mesmo fundou em 98, que é o Oscar Cortinovas Theater, né? Que é ele com contribuição de outros diretores, né? Conversando com o Necrósios, ele falou, olha, o nosso teatro, né, que é o Menofortas, que não à toa significa fortaleza da arte, né, para tentar... ele fala, olha, nós somos em 5 pessoas, né? Eu sou o diretor, tem esse aqui meu assistente de direção, tem uma secretária, um financeiro e um técnico de elétrica e tudo. E a gente convida também atores para montar cada peça que a gente vai montando, né? Na verdade, esse acaba sendo o circuito, né? Eles são convidados. Por isso que as peças nem ficam em cartaz, tipo, todo final de semana. Lá, as peças têm de segunda a segunda, então o ator apresenta, sei lá, na segunda, na terça, depois na outra semana, na quinta, na sexta, depois 20 dias depois a mesma peça. Elas ficam circulando num ritmo diferente, assim. Mas existem as duas possibilidades, né? É que esse Teatro Nacional é herança russa, claramente, assim. Mas hoje em dia está surgindo muitos grupos pequenos de teatro, organizações menores. Tem um espaço novo lá que é construído também pelo Estado, que é um grande prédio com 2 salas de teatro que é para servir de residência para jovens grupos de teatro menores. Então 5, 6 grupos ocupam um espaço, tem biblioteca, videoteca, sala de conferência, tudo, só para que uma gestão para esses grupos, assim. Então as modalidades estão se diversificando hoje, né, atualmente. Bom, olha, se não tem mais perguntas, eu agradeço imensamente. Espero ter apresentado de uma forma digna esse diretor, esse grupo. Apetitosa. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ver. E, bom, a gente se encontra lá no espetáculo, então, no Hamlet. Muito obrigado.